Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Do Jardim Zoológico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Prova. As pessoas deviam ter mais cuidado com o que dizem, com o que fazem. Se bem que se tiverem demasiado cuidado, não dizem nem fazem nada. Não convencer ninguém de nada. Não pretender justificar-se. Não ambicionar imagens únicas. Não ser monolítico. Ser disperso. Deixar espaços livres, tempos vagos. Ser incompleto. Não procurar a aprovação. Esperar o inesperado. O amor é uma espécie de confiança. A paixão, uma forma de fascínio. O amor protege-nos. A paixão promete resultados imprevisíveis. O amor não é uma ciência. Os amantes não pretendem conhecer-se. Vivem de projeções, espelhos e miragens. Precisam continuamente de se enganar para poderem continuar. O amor promete o que não pode durar para sempre. Por isso são tristes as mais belas canções de amor. Elas são escritas depois do fim. Durante o amor não há tempo para nada. Para tanto e para nada. Os homens são os parvos. Pois são. Não se conseguem entregar por completo ao amor. Têm um trabalho por fazer, um problema na caixa de velocidades ou uma desculpa do género. Preocupam-se com o que não estão a fazer. Acontece o amor para eles ser um inimigo, um perigo a correr sem seguro, pelo menos um risco que pode estar tudo a perder. Os homens sofrem da vergonha de não terem a coragem das mulheres. É por isso que falam alto. Não têm mais ninguém que os possa socorrer. Mas calam-se. Os homens, para serem homens, deviam primeiro de ser mulheres. A prova oral tem WhatsApp. WhatsApp da prova oral. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp 96038 6272 96038 6272. É Mas assim. que início. Pedro Paixão é o nosso convidado, já o perceberam. Ele tem um livro novo que se chama Uma Seta no Coração do Mundo e foi daí que retiramos estes textos que ele próprio leu. Ele que tem alguns temas para propor, um deles é A impotência a masculina. impotência masculina. Vamos a isso. É o primeiro. Pedro, estás a rir, foste tu que propuseste este tema. Antes mesmo de entrarmos Não, neste estudo. agora. Então, mas estavas lá para dizer isso. Era uma brincadeira. Vamos lá. Normalmente a impotência é vista como uma coisa muito negativa, muito má. Mas depende da idade, não é? Porque uma pessoa quando chega, por exemplo, à minha idade, que já são 64 anos, é um descanso. Eu passei a minha vida, a partir dos 12, 13 anos, a correr atrás de raparigas, a correr atrás da beleza. Porque foram as raparigas que me salvaram a vida. Se não houvesse raparigas, eu não tinha percebido a dimensão do mundo. Por exemplo, quando eu vejo, por exemplo, um carro com 4 homens, fujo, porque fico assustado. Se não houver uma mulher da paisagem, eu tenho que correr, porque tenho medo. As mulheres salvaram-me. A beleza das mulheres. Não é uma coisa só física, é uma coisa mental. Elas são totalmente diferentes de nós. Mas são mesmo o segundo sexo, como diz a Não, Simone de Beauvoir. não, são o único sexo. São o único? São o único sexo. Só há um sexo, e é o das mulheres. O Alvin concorda. Tu dizes em relação à beleza uma coisa curiosa. Dizes tu: a beleza não serve de nada, atrapalha, provoca desastres nas famílias, intoxica-nos até ao desmaio, não poupa nada, devia ser proibida. Então, mas É uma Então, contradição. pronto, Apanhámos por aqui isso Por isso contradição. é que quando a impotência chega, é bem-vinda.
Porque a pessoa fica mais calma, mais sossegada. E como é que pá. se anima o espírito? Animar o espírito ouvindo Bach, lendo grandes autores. Há tanta coisa que se pode fazer. Como é que hoje em Agora, dia animas o a espírito? ideia de andar, como eu andei durante toda a minha vida, a correr atrás de raparigas, para mim é uma ideia assustadora, pá, porque eu já não tenho reservas físicas, energia física Mas para, é por causa disso. para esses disparates. Mas, Foram espera, assim mas é por tantas. causa disso, de não teres reservas físicas ou por cansaço até psicológico? As duas coisas. É uma coisa física. É uma coisa física. O que é que é. O desejo já não é o que era. O desejo torna-se mais suave, mais pacífico. Já não é uma coisa tão forte. Mas correste atrás de A muitas líbido, raparigas. chamamos de líbido, diminui imensamente com a idade. Mas é a minha experiência. Sabes que eu estou a projetar a minha experiência e a minha idade com a tua. E se calhar eu penso igual a ti, eu acho que as mulheres também me salvaram a mim. Salvaram mesmo. De que forma? Estando sempre em contacto com muitas Tu já mulheres disseste isso aqui, por acaso? sim, que me acompanham, que completam os meus dias, às quais eu reconheço sempre uma razoabilidade diferente. É verdade que sim. As mulheres não são metade do céu. As mulheres são o céu inteiro. Pensamos da mesma maneira, já viste? Pá, isto é um Mas problema aos E são dois de- homens, Mas já aos viram? 64 anos eu acho que não vou dizer isso que tu Não, mas a estás a gente dizer. se tu és como eu, porque nós somos amigos, e se somos amigos é porque, em certa medida, tu és como eu, é porque pensamos nessas coisas da mesma maneira. Mas eu não sei se Em aos 64 anos vou perfeito e dizer total isso. contraste com os garanhões, coitaditos, que são os galitos que não sabem Mas, fazer ó, absolutamente Pedro. nada e que julgam poder introduzir as mulheres no prazer sexual, mas não sabem um quinquagésico do que uma mulher sabe naturalmente. As mulheres é que nos devem educar, é que nos devem conduzir para a descoberta do prazer, do erotismo. Elas sabem muito mais do que nós. Não é? A gente somos meros aprendizes. Tu cruzaste E com essa, mulheres essa, interessantes. isso cria-nos um complexo que provoca nos homens, em muitos homens, o contrário, que normalmente chama-se machismo, que é julgar que somos superiores, ou que os homens são superiores às mulheres, mas em quê? Em que é Tu que os és um homens são feminista convicto. superiores? Sou um quê? Um feminista. Eu sou um homossexual ao quadrado. Quer dizer, eu gostava de ser mulher, não para gostar de homens, mas para poder gostar melhor. Para te poderes tocar Mulher. toda a Estás a hora. perceber? Mas olha, tu eu dizias, acho que Pedro. o amor mais elevado é entre duas mulheres. Ok. Já foste para a Agora, cama é com o duas teu mulheres, Pedro? Não sei se foi para a cama, mas Foi para o sofá. Mas Pedro, quando tu corrias atrás das mulheres, tu corrias atrás de uma de cada vez ou de muitas ao mesmo tempo? Ou de várias, ou de duas, ou de três? não, normalmente é uma coisa exclusivista, é É? só uma de cada vez. Mas eu Nunca há mais Uma duas mulher mulheres. exige muito. quando Uma eu me mulher casei com a exige minha muito. terceira esposa, disse que tinha 4 amantes e que não dispensava nenhuma. Mas o que é facto é que depois de casarmos, elas desapareceram. E tinhas Vera, mesmo não é? 4 Eras amantes. casado? Tinha 4 amantes, tinha. Mas se tu não eras casado, porque é que elas eram amantes? Porque dormiam comigo. Ah, o amante é aquele que ama na cama. Pode ser. Neste caso era. Não achas que os amantes poderiam Sem ser. responsabilidade afetiva e sem profundidade, Não, há sempre- compromisso. eu nunca consegui ter prazer com uma mulher porque eu não estivesse apaixonado. Só que eu posso me apaixonar muito facilmente. Tu és E poliamoroso. quando era novo, apaixonava-me por grupos de raparigas. Eu lembro-me na praia, tinha bem 12, 13 anos, e elas passavam em bandos. Bem, eu não estava apaixonado por uma. Eu estava apaixonado por todas. Ficava Mas e completamente- as mulheres lidam bem com isso? Desculpa. As mulheres que passaram pela tua vida lidaram bem com isso, com essa não exclusividade, com o facto de admirares mais do que uma? As mais inteligentes, sim. Eram inteligentes. Sim. Como Também assim? tem a ver com várias coisas, não é? Tem a ver com várias coisas. Eu não tenho ciúmes, sabes? Não, Como é que, mas isso é natural em ti ou trabalhaste? eu acho que deve ser. não Talvez ciúme. seja as duas coisas, não sei. Não tenho ciúmes. O ciúme não tem um propósito? Mas Não é... o ciúme é uma coisa assim, relas, não é? É um sentimento relas. Ciúmes. Ter ciúmes é ter medo de perder, não é? Ter ciúmes é ter medo de perder o outro. Às vezes é uma questão E eu, de se ego. calhar, não tenho medo de perder a outra pessoa, porque se ela gostar mais de outra pessoa do que de mim, ela deve estar com essa pessoa e não comigo. Agora, não deve, mas é enganar-me. Isso é que não. A verdade é muito, muito importante. Pedro, tu dizes que
a tua primeira grande decepção é o teu primeiro casamento. O teu maior desgosto ainda Helena é? Sacadura Cabral disse o mesmo. Ainda é o teu grande desgosto? É esse teu primeiro casamento? Silêncio. Não, eu não disse isso. Quero Disseste louvar a Deus. Também nunca li isso em lado nenhum. Eu li. Eu gosto sempre muito das pessoas de quem gostei. E acho estranhíssimo as pessoas dizerem mal das pessoas de quem gostaram, porque estão a dizer que se enganaram. Eu cá não me enganei. Se eu gostei delas, e gostei mesmo de todas elas, eu não me arrependo e acho que não me enganei. O que acontece é que há... Como é que eu ia dizer? Uma coisa é gostar de uma mulher, outra coisa é amar uma mulher, outra coisa é viver com uma mulher. Isso é uma diferença muito grande e pode ter consequências completamente opostas. Quer dizer, o viver com uma mulher pode destruir o amor, a relação que se tinha com essa mulher. Mas olha, as tuas Viver mulheres. com uma mulher é muito complicado. As tuas mulheres. Mas tu vives com uma. As tuas mulheres podiam ter outros homens? Também eras inteligente ao ponto de aceitar isso? Não sou, como é que eu vou dizer, não sou tarado sexual, graças a Deus. E portanto, quer dizer, não é... Eu gosto, é aquela frase que eu disse há bocado, ou que escrevi há bocado, eu gosto muito de sexo, mas dou-lhe pouca importância. Estava a pensar nessa frase. Não também. sou orientado por isso, Deixa-me só dizer que O Alvin, és estamos... orientado por isso. Porquê? Pelo sexo, o que é que nós estamos a Não, falar? claro que não pode ser só o sexo. Não Tem que haver pode ser só sentimento. o sexo. Quem é orientado pelo sexo caminha para um precipício, é certo. Concordo. Certo. Não conheço ninguém orientado por sexo. Eu Ai, conheço. Deus, Por acaso eu conheço. Conheço várias pessoas. Conheces? Deixa-me só não. dizer que o nosso convidado é o escritor Pedro Paixão, que tem um livro novo, que ele diz ser o último. Chama-se Uma Seta O derradeiro. no Coração do Mundo. É uma das caras mais conhecidas da televisão portuguesa. Olá, boa noite e bem-vindos ao Surprise Show. O seu nome é igual a uma estilista igualmente famosa. Foi um sucesso e foi isso que fez começar a falar na Fátima Lopes. Em 2006, o seu primeiro romance vendeu mais de 100 mil exemplares. Eu queria que as pessoas percebessem que este livro sou eu. A apresentadora Fátima Lopes veio falar sobre os desafios dos novos tempos e do que a fez mudar de vida. Tens que ir lá, claro. Seja, desculpem a expressão, para levar no focinho, mas vais lá e vais. Esta terça-feira, dia 27, Fátima Lopes, na Provaral. Pedro Paixão não sabe quem é. Pedro Paixão dizer: Fátima Lopes, quem é Fátima Lopes? Mas estás a brincar ou estás a falar a sério? Não faço a mínima Tu não ideia. tens televisão, não é? Mas há anos. Não, nesta perspectiva, Pedro, há quantos anos é que não tens televisão? Nunca tive televisão. Ok. Havia televisão em casa dos meus pais. Faz todo sentido tu não sabes quem é a Fátima Lopes, porque a Fátima Lopes é um ícone televisivo. Pois. É uma das apresentadoras mais conhecidas É? da televisão portuguesa, sim. Mas para quem não tem televisão, Peço imensa desculpa. Pronto. não tens que pedir desculpa nenhuma. Quais é que achas que foram as vantagens de, ao longo de toda a tua vida, não teres tido televisão? Eu acho que na televisão nunca pode acontecer uma coisa importante. A televisão é, por essência, superficial. Tem que ser superficial. Tem que ser entretenimento. O que não é negativo. O humano também precisa de entretenimento. Se nós não tivéssemos televisão e se as pessoas fossem todas para a rua, Agora teríamos não podem. convulsões, revoluções. A televisão tem uma função social de apaziguamento, pacificação, estupidificação, Isso é uma missão. indispensável para a sustentação da sociedade em que a gente vive. Sobretudo o regime em que a gente vive. Mas há Aliás, pouco também tu dizes que as pessoas só deviam ver televisão em casa dos vizinhos. Essa tem graça. Tem. Como assim? Mas há pouco tu dizias que não vês televisão também por ser viciante. Não, Mas isso eu é não quando eu concordo vou que seja para um viciante. hotel. Quando eu vou para um hotel onde há um aparelho televisivo, eu falo para a recepção e peço o favor de me retirarem a televisão. Às vezes fazem isso, às vezes não fazem. Quando não fazem, o que eu faço é pego na televisão e viro a televisão ao contrário para não ver o ecrã na televisão. Porque o que acontece, já me aconteceu, e eu não gosto que isso se repita, é se começo a ver televisão, depois já não consigo deixar de ver televisão. Estou toda a noite a passar canal para canal, até ficar completamente arrebentado, não é? E não faço nada. É preciso saber, como todos é preciso aprender a ver televisão. E eu não aprendi, portanto... Mas vais ver a prova oral na televisão na segunda-feira ou não? É verdade, é o nosso, Não, eu não é o vou. nosso convidado. Eu não O nosso vou. convidado, não só a Não. Lúcia Muniz, mas também
Não leio as Ana minhas Rocha. entrevistas. Ana Rocha? Não leio as entrevistas que me fazem. Não Mas vejo. podias ver só este programinha. Não sei. Sim, pela amizade que tens com o Alvin. Paixão, Não. Paixão, uma pergunta. Tenho uma amiga que neste momento está a sofrer de amor. Sim. Ela sofre de uma forma invulgar. Está apaixonada por alguém que a faz sofrer. Sim. Ela pede-me conselhos, mas eu não Se sei. está a sofrer muito é porque tem uma alma grande. Isso é bom. Uhum. Se Como é tivesse que uma ela alma se pequena, não desembaraça sofreria de tanto. alguém que a trata mal? Pá, isso é horrível. Isso é horrível porque passa a ser uma relação tipo doentio. Mas ela diz que tem momentos bons. Que momentos que tem bons que são muito bons. São desculpas que ela dá a si própria. Tem que se ter a coragem, quando o amor acaba, tem que se ter a coragem de aceitar que o amor acabou, que o amor se cansou. Mas o dela não E acabou. tem que se ter a Isso coragem de é altamente- acabar para poder renascer. E isso é que é fundamental. É acreditar que o amor pode vir outra vez. Isso é que é essencial. E tem que se perceber que não se passa de uma pessoa para a outra nunca. Tem que saber esperar. Tem que haver espera. Tem que se encontrar. Não é trocar. Trocar não... Mas Trocar é trocar o mesmo pelo mesmo. Mas nunca tiveste um amor teimoso, um amor que achavas que não era o fim, já. Querias que não acabasse. Claro que eu cometi imensos erros na minha vida e enganei-me muito na minha vida. Por isso agora por isso é que me permite falar assim, claro. Aprendi com muitos erros e com muitas coisas más que me aconteceram na vida. Por exemplo, ser subjugado sexualmente por uma mulher. Eu tive essa experiência, que é uma coisa horrível. É horrível. Parece o sonho de muitos homens. Ser subjugado sexualmente por uma mulher. Palas. Falamos isso no... Como é que é ser subjugado sexualmente Mas por como uma mulher? o que é que acontecia? É ser completamente dominado, estar completamente sob o seu poder. Se eu ser, Mas faz isto, se eu faz ser isto, escravo, agora isto. se eu ser escravo, é aturar todas as birras, é aturar todas Mas há birras no a sexo. má educação, é aturar a falta de amor, é aturar o que não se deve aturar. Não se deve aturar. Deixa-me falar sobre teologia. Diz assim: o que mais importa não é a religião que se tem, mas como se vive a religião que se tem. Todas as religiões estão à mesma distância do céu e do inferno. Deus não se preocupa com o que acontece no mundo, ocupado que está com que o mundo aconteça. Deus criou o mundo porque gosta de histórias. Deus não tem religião. Gosto muito disso. Gostas muito deste autor? Mas tu que escreveste, não é? Eu escrevi, mas qual é a tua relação com Deus? Mas estás a ver, esses pensamentos são. Uma pessoa nunca é muito original. Porque passam tantas coisas por nós, não é? Que às vezes nós nem damos conta de que passaram, mas que depois refletem. Eu, por exemplo, eu era capaz. Eu escrevia essas frases de seguida. Mas se eu estiver a pensar um bocadinho em cada uma delas, eu sou capaz de encontrar uma referência a um autor ou alguma coisa que eu li. Apesar de não me ter lembrado delas quando as escrevi, mas Sim, tu a originalidade é uma miragem. Tu dizes uma numa miragem. espécie de amor que é uma miragem. Em Mas grande isto é parte porque é uma somos miragem. influenciados, não é? Pelo Somos tudo o que lemos. muito influenciados, estamos muito misturados entre nós, com as pessoas e com as coisas também. Estamos muito misturados com as coisas. Deixa-me colocar Somos aqui... seres, por isso é que somos seres confusos. Somos esponjinhas. Somos esponjinhas. Deixa-me colocar aqui uma primeira mensagem que recebemos. Epá, fiquei maravilhado, arrepiado e emocionado. Belas palavras, pá. É bom ouvir a prova oral. Aí está. Luís Silva Vai deixa chorar, também calma. uma Pedro ideia. está emocionado. Para a prova oral, acho que ia Presta ser uma grande entrevista. Acho que o entrevistado iria gostar muito, iria sentir-se Está muito muito feliz por ser convidado. E era uma entrevista do Alvin ao Alvin. Isso já aconteceu. Nós, não sei se percebeste, mas tínhamos aqui Pedro Paixão com os olhos meio molhados. Por causa do anterior ouvinte, do Diogo Ferreira, que estava emocionado. Sentiste isso, não é? Senti. É Eu gostou muito de ouvir a tua abertura deste programa. Obrigado. Deixa-me ler aqui esta parte. Basta uma frase para me incendiar a cabeça. Uma frase escrita a vermelho em letra pequenina, de mulher. 2 ou 3 palavras ouvidas ao telefone, sem a certeza de terem sido essas que ouvimos. Uma frase encontrada num papel de propósito amarrotado. É sempre preciso uma frase para me pôr fogo aos cabelos. O que é que andas a ler, Paixão? Desculpa? O que é que andas a ler, Paixão?
Que frases são estas? Eu agora não leio, eu agora só vejo filmes. Mas andaste a ler Salmos, não foi? Sim, leio Salmos de manhã Para começar Tu o lês dia. muito. para começar o dia. Mas tu lias muito, não é? Lia porque escrevia, agora deixei de escrever, quero fazer um filme, portanto só vejo filmes. Vejo 2, 3 filmes por dia e não vejo o filme, não vejo, revejo, são os grandes clássicos e já não me interessa a história, já conheço a história, não, só dou atenção à maneira como é que está a ser filmado, a posição da câmara, como é que o filme está editado, questões técnicas, perspectiva, profundidade de campo, essas coisas todas, pronto. Tens um filme preferido? Consegues eleger um filme preferido? Tenho, é injusto, mas tenho. Diz lá, qual é? Chama-se Segredos de uma Noite de Verão, do Ingmar Bergman. É um filme cómico dele, é um filme maravilhoso dele. E também gostas muito do Woody Allen, não é? Gosto muito do Woody Allen. Qual é o teu preferido? Do Woody Allen? Ele tem tanto? É Annie Hall. Annie Hall. Annie Hall. Gostas muito de Manhattan? Manhattan também gosto. Manhattan, gosto daquele do tenista. Sim, agora não me lembro do nome. Mas do anel, não é? Sim. Match Point. O Woody Allen é um homem completamente genial. Podias ser uma espécie de Woody Allen nesta tua nova vida como realizador? Perdão? Poderias ser uma espécie de Woody Allen nesta tua nova vida como realizador? Ele que realiza e está à frente das câmaras também. Ou só quer estar atrás do iPhone 12? Com que vais filmar o teu filme. Não se comparar, não posso comparar com o Woody Allen em nenhum aspecto, em nenhuma dimensão. No sentido de humor, talvez. Não. Não. É uma coisa como ele, só o Groucho Marx, ou sei lá. Olha, e como é que tu viste estes casos que abalaram, de certa forma, a vida do Woody Allen? Terrível. Uma tragédia. Mas como é que olhas para o Woody Allen depois disso? Olhas do mesmo modo para o Woody Allen? Eu olho, mas sei que há muita gente que não olha. Mas eu olho, porque por coincidência o escândalo aconteceu quando eu estava em Nova Iorque. E portanto eu vi em primeira mão as notícias no jornal, vi o lançamento do livro da Mia e depois li o que ele... segui de muito perto o que estava a acontecer. E de facto, como tu sabes, ele nunca foi indiciado, nunca foi acusado legalmente de nenhum crime. Não é? Nunca foi. Há acusações, mas não são acusações legais. Porque não há prova nenhuma, antes, pelo contrário. Há provas que mostram que ele não poderia fazer isso. E depois há uma coisa muito simples, é que ele não é suficiente. Nunca poderia fazer isso. Mesmo se fosse trato sexual, que não é... Mas mesmo se fosse, ele nunca faria uma coisa daquelas, porque seria uma estupidez completa. No momento do processo de divórcio com a Mia, ir ter qualquer coisa com a miúda, não é? É uma história tristíssima. Mas claro, também, ele podia, de facto, ela não é filho dele, claro que não é filha dele, porque se fosse filha dela não podia casar com ela. É adotiva. Mas de qualquer maneira, mas não era a filha adotiva dela. Ela é filha adotiva do Prévin, do mestre Prévin e da Mia. Mas claro que é, quer dizer, como é que eu ia dizer, podia ter tido um bocadinho mais cuidado, não, quer dizer, não seria uma coisa talvez que eu talvez não fizesse isso, porque saberia que isso ia provocar graves perturbações na família, com os outros irmãos. É verdade, não é? É verdade. Mas olha, tu já foste acusado de alguma coisa injustamente, não nesta dimensão, mas já foste acusado de alguma coisa que não corresponde à verdade? Eu tenho reparado, não, sabes? Não tenho reparado, não. Eu tenho tido imensa sorte, eu tenho portado bem na minha vida, sabes? Faço muitas... Boa noite, agora, Prova Oral. Estou na parte final da sou minha o Miguel, vida. sou do Alentejo. Análise de consciência. Não conhecia este senhor, Pedro Paixão, e realmente estou bastante impressionado com as palavras dele e com a maneira como ele pensa e vive o mundo. Realmente é muito interessante. E está alinhado com aquilo que eu penso também. E realmente, em relação ao sexo, e realmente os homens, a maior parte deles, uma grande maioria, apenas se preocupa com o próprio prazer, não dando grande importância ao prazer feminino. E portanto, por isso é que muitas relações vivem na miséria. Muitos parabéns a vocês e continuação de bom programa.
Estamos a ter uma participação maioritariamente masculina. Queremos agora que as nossas ouvintes do sexo feminino digam também o que é que pensam daquilo que estão a ouvir. Boa noite a todos aí na prova oral. Boa noite ao convidado. Só para dizer que do pouco que ouvi a senhora falar, estou neste momento a ver o livro dele para comprar. Por qual devo começar? A Noiva Judia, digo eu, que é um dos mais emblemáticos. Que livro é que ou então aconselhas, este último, não é? Que estamos aqui a falar, que se chama Uma Seta no Coração do Mundo. Mas tu próprio tens um livro, Paixão, que tu gostas mais do que todos os outros. Há algum livro teu preferido? Há vários. Para dizer a verdade, eu já nem sei os títulos deles. São tantos. Acho que este é o 31º. Mas este leitor diz, mas, por exemplo, este quer-te ler. Para onde é que ele pode começar? Primeiro, não consegue comprar livro nenhum, porque todos os meus livros estão esgotados. Não consegue comprar nenhum. Mas se ele me escrever, eu mando um livro. Se ele me escrever a minha morada, posso ser a minha morada? A minha morada é a Rua Dom Afonso Henrique. Não digas isso. Não digas isso. Tu não tens interesse em que os teus livros voltem às livrarias, novas edições? Não sei. Sabes que também é a vantagem dos livros estarem todos esgotados, é que eu tenho os direitos sobre todos os livros. São preciosidades neste momento. Aliás, tu tens um livro enorme que eu tenho, que é uma compilação de todos os teus livros. Não, de 8 livros. É os 8 primeiros livros. Sim, até então, não é? O Herberto Helder era que fazia isso, não é? Ter só uma edição. Era. Ele tem a poesia toda. Foi editado. Eu não gosto desse livro, são 8 livros juntos, é assim um calhamaço. Chama-se... já não sei como é que se chama. Diz aqui: somos todos feitos de palavras. Palavras machucam, doem, cortam, anunciam a paz para depois poderem declarar a guerra. As palavras são muito mais do que palavras. Palavras que são feitas de silêncio. Há várias maneiras de arrumar um amor. Cada maneira de sua maneira. Uma melhor do que a outra e pior do que a mesma. Não há uma maneira de arrumar um amor. Não há maneira de haver maneira de encontrar o amor arrumado. Nada é perfeito, senão de modo imperfeito, precário, destinado a este desfecho, apenas este para não ter de ser outro. Assim é a minha vida, sem arrumo que lhe valha. Assim sou eu, desarrumado, de minuto a minuto, e nada mais posso ser do que este ser inquieto que em mim habita e com quem espanto observo. Quem souber escrever melhor que eu, que diga e que escreva, mas eu não acredito. Achas que o Alvin lê bem os teus textos? O Alvin podia fazer audiolivros dos teus livros. O Alvin lê muito bem, claro, e tem uma voz ótima, claro. Então isto faz parte da profissão dele. Uma voz incrível. Olha, quase... Gosto desta ideia. Quase é uma palavra notável. Todas as pessoas deviam ter por nome próprio quase. Eu sou quase, tu és quase, ele é quase, nós somos quase. Quase qualquer coisa que não chega a ser quase. Uma equação quase perfeita. Um número quase redondo que só existe dentro das cabeças ligadas por primorosos fios. Fios de aço que amarram a loucura e a mantêm obediente. A minha pergunta é: o que é que tu foste quase? Pedro? Quase tudo. Quase tudo. Quase. Mas o que é que foste? Alguma coisa que não foste que gostavas de ter sido? É o que eu agora estou a tentar fazer. É o filme, pá. Ok, tu uma vez disseste que só precisavas de uma mulher e de uma pistola e pouco mais para fazer um filme. Agora preciso de uma mulher, uma pistola e o iPhone 12 Pro Max. Portanto, a única coisa que juntaste e que mudou nestes últimos anos foi um iPhone Pro Max. Sem o iPhone tinha que gastar a fortuna toda do meu pai em material. No exército, que é para preciso fazer para um filme. Ouvintes da Prova Oral, vou ser sincero, acho que Pedro Paixão está numa altura em que necessita da ajuda de todos e todos vamos ajudar Pedro Paixão a ele fazer este filme. Muito obrigado. Como? Muito fácil. Se quiserem ajudá-lo, enviem um e-mail para provaoral@rtp.pt. É este o mail do nosso programa. Digam-nos como é que o podem ajudar e nós endereçamos esse vosso mail para o mail do Pedro Paixão. Eu preciso de várias. Que é que preciso de poucas coisas. Para além da pistola, do iPhone, eu preciso de uma mulher bela e inteligente, e preciso de um homem sério. Um homem sério. Ouviram mulheres belas, inteligentes e homens bela, sérios? Inteligente Haverá. E um homem... Haverá. Ok, e um homem sério. É filme. Espera aí, temos aqui uma primeira mensagem de uma ouvinte de sexo feminino. Não fiques muito tempo. O tempo não passa. Está parado. Nós é que passamos por ele. Tem cuidado contigo. Procura ser feliz.
de Pedro Paixão, um texto sobre a Paula em A Noiva Judia. Boa noite. Já agora o João Correia deixa também uma mensagem. Olá, muito boa noite, aqui é o João Correia. Um grande abraço ao vosso convidado, ao Pedro Simão, que eu não conheço, mas tal como o ouvinte anterior disse, também fiquei absolutamente deliciado com as palavras com que o programa começou hoje. Mas a minha intervenção era só para dizer que não podia concordar mais com a abordagem que ele tem e com o que dizia há pouco, de que de facto não há motivo absolutamente nenhum para a pessoa estar numa relação gasta. Eu estou no meu 3º casamento, espero que seja o último, tenho um bebê de 14 meses maravilhoso, pelo qual estou absolutamente apaixonado, e pela minha mulher também, mas levou tempo de facto para encontrar a pessoa certa. Os 2 casamentos anteriores fui muitíssimo feliz até certo ponto, tive vários namoros pelo meio, entretanto acabei por conhecer a minha mulher online no site okcupid.com. E era só esta mensagem que queria deixar para as pessoas não desistirem, porque há para aí a pessoa certa eventualmente. Abração grande. Eventualmente. Não tenho a menor dúvida. Já agora, alguém aqui diz o que é mais genial no Pedro Paixão? Olá, Prova Oral, boa tarde. Era só para dizer que estou muito emocionada de ouvir de novo o Pedro Paixão e queria dizer que o Pedro Paixão não tem nenhum livro genial, mas o que é mais genial é ele ser um homem livre. Isso é que é muito comovente. Uau. Já viste isto? Um homem quê? Um homem livre? O quê? Homem livro. Homem livro. Ou um homem livre? Podemos ouvir outra vez, espera aí. O que é que Vamos ele ouvir diz? outra vez. Um homem livre. Espera, deixa cá ver. Um homem livre, eu acho que é capaz de Um ser. homem livre também é bom. Se for um homem livre, eu acho que... Acho que é os dois. É Será? genial é ele ser um homem livre. Isso é que é muito comovente. Eu ouço livro. Tu ouves livro? Agora ouvi livre. Pedro, és um homem livre? És um homem livre ou um homem livre? És mais livre ou és mais livre? Ou estás preso aos livros? Ora, muito boa tarde para o Oral. Bem-aja aí ao convidado. E queria fazer uma pergunta aí ao excelentíssimo Pedro Paixão, o grande entusiasta e conhecedor do amor. Como é possível amar alguém como o Dr. João Tilly ou como até mesmo o Dr. André Ventura? Um grande abraço para todos e boa continuação. Não sei quem são as pessoas. Pedro, tu não vês televisão, mas também não lês jornais já? Olha que bom não saber quem é o André Ventura. Sabem quem é que sabe quem é o do André Ventura? Quem é que sabe? É um fascista, não é um novo fascista. É um novo fascista, podia ser uma boa designação. Mas sabem quem é que sabe muito bem quem é André Ventura? Quem é o Jovem Conservador de Direita? O Jovem Conservador de Direita é um projeto de humor político e que faz sátira. O que é isso de ser supremacista cultural? Antes da declaração de estado de emergência consegui adquirir estantes com livros para poder fazer vídeos. O que tem a dizer o Doutor Jovem? Há pessoas que leem livros que são muito piores do que a pandemia em que vivemos. Um deles pode ser um livro dedicado ao Dr. Stalin. Quinta-feira, dia 22. Jovem Conservador de Direita. Ora bem, na Prova Oral da Antena 3. Mas não é hoje, é só para a semana. Deixem-me só referir aqui que Pedro. Só para a semana? Não, é amanhã, desculpem. Só para a semana. É amanhã? É amanhã. Pedro, antes do 25 de Abril, é verdade que eras um ativista? Um revolucionário? De esquerda? Fazia parte de um movimento comunista, sim. Era militante comunista. Não eram encontros de café. A gente fazia ações mais ou menos perigosas. Mas leste Marx? Claro, li Marx e Lenin. Antes do 25 de Abril, é uma das épocas que eu mais tenho saudades, que eu mais gostei de viver. Mas como é que porque vivi muito, não é? Porque havia o perigo, havia aquela esperança, não é? Havia um grande idealismo da minha parte, uma grande esperança, não é? E tudo isso se afundou muito rapidamente. Mas o que é que vocês faziam? O que é que te lembras? Tens alguma história? Desculpa? Tens alguma história? O que é que fazias? Tenho imensas histórias. Fazíamos coisas incríveis. Adoro este rir. Uma vez eles resolveram fazer uma campanha em cartazes de 8x3, aqueles cartazes muito grandes, em que eram espalhados por toda a cidade de Lisboa, em que era uma fotografia de pessoas da praia, em Moçambique, pretas e brancas, e depois por baixo estava escrito Moçambique, praias de sonho, não sei o quê. E nós, um dos nossos principais combates, como tu sabes muito bem, era contra aquilo que nós chamávamos a guerra colonial. Portanto, nós resolvemos destruir
aqueles cartazes. Então, como é que se destroem aqueles cartazes? Compram-se 100 ovos. Em cada ovo faço um buraco em cima e um buraco em baixo. Tira-se o conteúdo para fazer uma omelete para 100 pessoas. E depois tapa-se um dos buracos com um bocadinho de cera. De cera. E depois enche o ovo todo com tinta encarnada, por exemplo. E depois pões outra vez uma pequena camada a tapar o buraquinho de cima. Quer dizer, o ovo está cheio de tinta encarnada. Portanto, o que nós fazíamos era... claro que os cartazes estavam sempre em locais onde havia pessoas. Nós fazíamos aquilo de noite, à 1, 2, 3 da manhã. No Caixo Sodré, há sempre pessoas a passar. E um dos problemas é que nunca sabe quem é a PIDE, porque a PIDE está por todo lado e não está em lado nenhum, não é? Já tive algumas experiências desse tipo, de encontrar pessoas que não parecem que tinham armas, etc. E então o que nós fazíamos era, em carros, é filme. Os carros, primeiro tínhamos que, as matrículas tinham que estar tapadas, não é? E depois nós avançávamos com o carro, mais depressa. Eu normalmente ia sempre no lugar ao lado do condutor, não conduzia o carro. O carro aproximava-se o mais possível do cartaz. Depois eu saía do carro e com mais ou menos pontaria, com 4 ou 5 ovos, e depois corria para o carro que já estava em andamento e íamos fazer outra. No dia a seguir, em Lisboa, todos esses cartazes que nós considerávamos racistas, que nós considerávamos propaganda fascista, não é? Propaganda colonialista, estavam todos destruídos, tiveram todos sido deitados fora. Essa foi, por exemplo, uma das ações que nós tivemos. E depois outras das ações comuns, que agora é uma coisa feia até de se fazer, que era escrever nas paredes, chamava-se pichagem, não é? Mas não eram desenhos, não eram palavras de ordem que a gente escrevia, não era? E também era bastante perigoso fazer, porque obviamente tinham que ser escritas assim onde passasse muita gente. Lembras-te de alguma coisa que tivesse escrito? Aliás, tivesse uma agência sabes o que é? Eu seria um herói, sabes? Mas um herói é um tipo muito ansioso, não consegue estar à espera, percebes? Que era o que acontecia. Éramos sempre 3, iam sempre 3, porque havia 2 que ficavam a proteger, a ver se vinha alguém, algum polícia ou algum pedro, e havia um que fazia a pichagem. Que escrevia a frase. Mas o que é que vocês escreviam? A gente aconteceu várias vezes a situação. Os meus companheiros, meus camaradas, que tinham a mesma idade que eu, um bocadinho mais velhos, eu era dos mais novos, ficavam atrapalhados, cuidado, não sei o quê. Eu já não aguentava com a ansiedade e avançava e começava a escrever as frases. O problema é que eu era disléxico, eu ainda sou um bocadinho, e portanto as minhas mensagens eram todas conhecidas porque tinham erros de ortografia. Mas olha, as frases eram frases simples: abaixo a guerra colonial, viva a libertação dos povos das colónias. Manifestos comunistas. Mas diz-me uma coisa, como é que tu vais de comunista a muito amigo de uma pessoa mais de direita ou monárquico como era o Miguel Esteves Cardoso? Vocês não falavam de política? Nunca falámos de política. Mas falavam de filosofia. Desculpa? Muita falavam de filosofia. Filosofia, sim. Política nunca falámos. Eu sou anarquista agora. Quer dizer, um anarquista que não acredita na anarquia, que a anarquia seja possível. Eu sou anarquista no sentido em que tenho um desprezo, uma repulsa enorme por qualquer forma de poder. Então, mas como é que odeio o poder. Mas sem poder, como é que a nossa sociedade se organizava? Por isso mesmo, eu estou a dizer, eu sou um anarquista que sabe muito bem que a anarquia não é possível. Mas o que é que tu queres que eu faça? Espero morrer, não é? Ou a segunda vinda de Jesus Cristo, para que haja justiça no mundo, para julgar os vivos e os mortos. Deixa-me ouvir aqui 2 mensagens que entretanto nos enviaram. Uma delas é sobre o Miguel Fernandes. Desculpem. Uma delas é enviada pelo Miguel Fernandes sobre prazer. E curiosamente, a ouvinte a seguir também fala sobre prazer. O que é que dirão eles? Boa tarde, Prova Oral. Desde já os parabéns pelo excelente convidado. E comecei a ouvir o programa há cerca de 10 minutos e já estou coladíssimo. Em relação ao que foi dito anteriormente, eu por acaso não concordo e não acho que os homens estejam muito preocupados apenas com o seu prazer. Eu acho que a maior parte da juventude ou da geração mais nova e meia idade, eu acho que essa preocupação só connosco já desapareceu. E acho que as coisas mudam, que se calhar em idades mais avançadas ou em outras gerações realmente esse choque era maior. E agora, queria só deixar aqui uma pergunta: haverá prazer maior do que dar prazer a uma mulher? Muito obrigado.
É mais do que isso. É que só há prazer se a mulher tiver prazer. Eu não consigo imaginar a possibilidade de um homem estar a ter prazer de uma mulher que não está a ter prazer. Quer dizer, isso não dá prazer nenhum. O prazer que eu tenho é sempre através da mulher. Por isso é que eu não percebo, por exemplo, há relações que eu não consigo perceber. Pronto, não consigo perceber. Penso de igual modo. Um ouvinte, neste caso, um ouvinte também partilha uma mensagem sobre prazer. Olá, prova oral. Bem, que convidado brutal. Eu não conhecia os livros do Pedro Paixão, mas estas citações são absolutamente soberbas. Só não vou para uma livraria comprar imediatamente os livros porque eles estão esgotados, senão já estaria. Parabéns mesmo. É maravilhoso ver como é que uma pessoa consegue tornar as palavras realmente tão mágicas como o senhor. Depois, em relação a outro tema, sexo e prazer, meus queridos, eu já disse muitas vezes que não estava a ser fixe e a reação não foi a melhor. Também já tentei muitas vezes conversar sobre o que é que gostávamos ou o que é que gostava a outra pessoa de fazer e de acontecer, e a reação também não foi aquela que eu esperava, embora, muito sinceramente, não me possa queixar, porque acho que sempre tive companheiros que sempre me tentaram compreender e compreender o meu corpo, e a coisa sempre foi porreira, porque eu também fiz por isso. Quem mais escreve sobre o amor é quem mais falta tem dele. Quem não sabe amar ou nunca foi amado. Escreve quem encontra dificuldades em dizer o que quer dizer, em fazer-se entender, em viver entre desconhecidos no meio da sua estanque solidão. O poeta abraça o fracasso, justificando o seu ser desadaptado e a sua dor de não estar em casa no mundo, ao reconhecer um eco de um eco divino e nada mais. Não há razão para morrer. A vida acaba sempre por mostrar ser a mais implacável assassina. E a tua? Modesta. O nome. Tu gostas do teu trabalho? Fico espantado. Fica assim, como é que fui eu? Fico espantado, não acredito. Sentes que estavas iluminado quando escreveste? Sim, não. Tu lembras-te dos dias em que escreves? Claro que não. Isso é uma boa questão. Lembras-te de ter escrito isto, por exemplo? Não, nem sei em que livro vem, nem nada disso. Maravilhoso. Mas subscreves o que disseste naquele dia. Essa última frase é uma grande frase. Há pouco, no início do programa, quando falávamos de beleza, eu andava atrás deste texto e encontrei-o. Começa assim, a primeira parte já conhecem, diz: a beleza não serve de nada, atrapalha, provoca desastres nas famílias, intoxica-nos até ao desmaio, não poupa nada, devia ser proibida, é um escândalo no meio do mundo, é a causa do espantoso medo que é perdê-la, não escolhi ser quem sou, este vício de que sou escravo. O que mais importa, ninguém escolhe. Já tentei ser tantos para escapar de mim, para me desviar desta vida que me deram. E depois vem a beleza. Surpreendente ao virar de uma esquina. Um desejo marcado no ponto de encontro do aeroporto, onde ficaremos para sempre abraçados. Em volta, em nevoeiro, a tomar duche à minha frente. Irromper do nada. A primeira coisa que uma qualquer tirania sabe que tem a fazer é demolir a beleza, com todo o direito de todas as maneiras. A beleza semeia a desordem nas almas e nos corpos que anima. Alimenta-se de uma liberdade particularmente virulenta. É impertinente, não conhece regras, vive da vida e de mais nada. Olha, uma das outras coisas maravilhosas nos livros do Pedro é que, além das reflexões que ele faz, ele também ele mistura reflexões de outros autores e, por exemplo, na Espécie de Amor, ele fala da poética de Aristóteles e diz que é um texto poderosíssimo e diz o seguinte: na verdade, ele diz que um começo é o que não supõe nada antes de si e um fim o que não requer nada depois de si. Mas nunca há, na verdade, um começo nem um fim nas nossas vidas, nem que não seja porque o fim já está no começo e o começo estará no seu fim. Isto é muito bonito. Sim, mas essa ninguém percebeu, só nós é que percebemos. Ninguém percebeu? Como assim? O Alvin não percebeu. Como é que tu foste parar a Aristóteles? Já ninguém lê Aristóteles. Porque eles têm filosofia. Mas que é que hoje em dia, o que é que as pessoas podem ir ler do Aristóteles? A poética, obviamente. É maravilhoso. Platão é maravilhoso. Mas as pessoas conseguem relacionar-se facilmente com os textos de Aristóteles? Não. Porque há problemas de tradução. Eu nesta frase tenho aqui a lápis um coraçãozinho. O que é que o Aristóteles te ensinou? São mundos muito diferentes. O que é que o Aristóteles, melhor, o que é que o Aristóteles nos pode ensinar? Tudo. O nosso mundo, toda a nossa civilização tem por colunas. Toda a nossa civilização tem duas colunas, dois apoios, que é os gregos, a filosofia, o pensamento grego, não é? Sobretudo os pré-socráticos, depois Platão e Aristóteles, e o lado judaico, que depois com a variante cristã, que
depois se separem católicos e protestantes. Essas são as bases da nossa civilização. Se nós não conhecermos esses textos, se nós não sabemos de que é que eles falam, aliás, nós sabemos, mas não temos uma ligação direta com eles. Mas se tivermos uma ligação direta com eles, percebemos melhor quem somos e onde estamos. É a única maneira de perceber quem somos e onde estamos, é ler esses textos que fundaram a nossa civilização. É agora que se pergunta qual é o sentido da vida? Qual é, Pedro, o sentido da vida? É a pergunta mais vezes feita. E o significado da existência? É hoje que vamos saber Já qual é o sabes a sentido da resposta. vida. Não sei, não. Não, mas Pedro, já E sabes. acho que o Pedro também não sabe. O sentido da vida é Deus. É Deus? É. Isso quer dizer que acreditas que vamos Eu acho ao que é o purgatório amor. e depois... Eu não acredito senão em Deus. O que é que isso significa? Não, eu pergunto isso é que eu te pergunto. O que é que tu entendes por Deus e por acreditar? Mas eu não estou a dizer que o significado da vida é Deus. E quem não acredita, por exemplo, quem não acredita em Deus? Não, tu acreditas lá que acreditas. Não acredito. Quando estás aflito, não pedes nada a ninguém. Não, nunca. Não. Não é. Ele é o teu. Mas como assim? Mas o que é que quer dizer que o significado da vida é Deus? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos morrer e vamos reencarnar ou vamos morrer e vai ser bom? Isso é uma coisa completamente estúpida. Pois é, então o que é isso? Continuar esta vida eternamente. Para um gajo eu dava logo 3 tiros na cabeça. É uma coisa completamente estúpida, não é nada Mas se disso. reencarnar, como Não é várias pessoas acreditam, é Deus é o sentido do mundo. Mas claro, eu não posso agora aqui explicar o que é que entende por Deus, não é? Mas é isso que queremos saber. O que é estranho é as pessoas julgarem que toda a gente julgar, saber o que é que se quer dizer, mas quando Deus é simplesmente uma palavra de 4 letras. Tudo depende do que é que tu estás a querer dizer com ela. Então, mas o que é que estás mas a eu, dizer? mas eu para isso eu preciso, para te explicar, para te falar de uma palavra dessas, eu preciso pelo menos umas 10 horas para te falar dessa palavra. Mal a teologia, mas não é isso. Não passa na televisão, percebes? Viveu entre o Brasil e Portugal. Ai, sai da lama, jacaré! Foi produtora de festas e espetáculos. Como apresentadora, mais recentemente, mas como produtora, há ideias engraçadas para fazer. Mas em 91, a televisão descobriu-a e inventou-lhe um romance com Manuel Luís Goxa. A Teresa Guilherme passou a ser uma das mulheres mais importantes da minha vida. Teresa Guilherme não é um reality show, mas parece. E o vencedor do Big Brother é? Vai ser nos Oscars. Até estou com medo de abrir. Elsa Maria! Agora vai entrar na casa da prova oral e tentar não expulsar os apresentadores. Chegou a hora de sabermos quem é que você decidiu expulsar esta noite. Esta segunda-feira, na Antena 3. É verdade, é no início da próxima semana. Pois é, a Diana Duarte, que apresenta este programa juntamente com Joana Gama. De resto, não percam a próxima emissão da Prova Oral na televisão, na RTP1. Primeiro, porque precisamos de audiências, mais audiências ainda. Depois, porque os convidados são de luxo. Vamos ter a Lúcia Meniz, o Pedro Paixão e a realizadora de que se fala, Ana Rocha Sousa. Ana Rocha Sousa, que ganhou uma série de prémios em Veneza. 6. 6, Até agora. na verdade. Até agora, mas acho que vai ganhar um Oscar. O filme estreia esta quinta-feira, isto é, a partir de amanhã, não percam. Chama-se Listen. E fala. Como é que se chama? Listen. Listen. Ouve. Ouve, é isso. Tem um título em inglês. Passa-se em Inglaterra. Sim, e a verdade fala sobre adoção. Pais que ficam sem custódia dos filhos de uma forma violenta, não propriamente legal ou pelo menos injusta. É verdade. E o filme fala sobre isso. É um belo filme. Baseado em histórias verídicas. É verdade. Não temos a morte, Paixão. Morreu. Que Paixão pergunta morreu neste dolorosa. momento. Quem não teme a morte? Quem não teme a morte? É possível não temer a há morte? alguma dificuldade muito em saber o que é, não é? Eu temo ver 4 homens dentro de um carro. Fico assustado. São os 4 homens dentro de um carro. Já aqui disseste. Mas a morte, o que é que tu entendes por morte? Não sei o que é que quer dizer. A morte é tão o último difícil dia dizer, da tua vida, não é? A morte é tão difícil de dizer como a vida, não é? É uma coisa tão difícil de dizer, não sei. A pessoa tem uma resposta muito simples e muito inteligente, que é morrer é deixar de ser visto. Se quiser deixar de ser vivo. Olha, nós estamos a receber tantas mensagens para ti, Pedro. Temos aqui a Maria das Mercedes Pacheco a dizer que tentou ligar, mas que não conseguiu. Não é para ligar, é para mandar mensagem por WhatsApp. Mas ela diz que felicidade ouvir Pedro Paixão. Já foram muitas e muitas horas de prazer a ler este autor. Tenho saudades de ler mais. Muito obrigada. Já agora o Pedro Paixão escreve: se os grandes artistas confiassem no gosto do público, não seriam artistas. É o artista que forma o gosto do público, de quem a primeira coisa a esperar é a traição.
Achas que o público traz sempre os artistas? É isso? O público é uma massa amorfa, não é? Então, e o teu público? Tu tens. Eu espero não ter público nenhum. Tens os teus leitores. Também os leitores são também público ou não? Como é que é a tua relação com os teus leitores? Eu devo-te confessar que muito antes de te conhecer, eu gostava que. Como é que vocês se conheceram? Eu, na verdade, eu cresci a ler o Pedro Paixão e Miguel Esteves Cardoso. Eram os dois escritores que eu seguia e que tinha os livros todos. E, na verdade, estaria longe de pensar que iria conhecer um deles. E conheci o Pedro Paixão, do qual me tornei amigo há muitos anos. E foi na prova oral? Não, foi através de um amigo comum, que é o Rui Pedro Tendinha. Foi num jantar, lembro-me bem. E ficamos amigos desde aí. E eu segui-te sempre, levei-te sempre aos meus programas. Sempre. Fantástico. Muito agradecido. Nada. Muito agradecido. Mas a verdade é que te levei sempre porque és sempre um extraordinário convidado, há que dizê-lo, e porque sempre achei que a tua escrita era diferenciadora. Mas há uma coisa que eu notei. Eu acho que a partir de determinado período tu deixaste de ter as luzes da ribalta, não sei. Eu desapareci. Porquê é que tu desapareceste? Porque há muita gente que julga que eu morri. Mas não, estás vivo. Eu acho que é. Mas tu tens alguma espécie de sentimento? Eu não sei. Mas porquê de reconhecimento em Portugal? Desaparecer? Sentes que não és reconhecido o suficiente? Tens alguma mágoa em relação a isso? Não tenho mágoa. Como é que eu ia dizer? A nossa vida por exemplo, tem várias fases, quer dizer, quando saíram os livros, eu vendia milhares e milhares de livros, eram 6, 7, 10, 11, 12 edições. Tu tinhas uma agência de publicidade que era a Massa Cinzenta, lembro-me disso. Mas a questão é essa, é que nós estamos a ouvir muitos, e estamos a receber muitas mensagens de ouvintes surpreendidos a dizer como é que eu não conheço, isto é maravilhoso, o ouvinte está a ler certos dos teus livros e as pessoas estão maravilhadas. O que significa que não estás neste momento no espaço público. Mas porquê nem posso estar, porque os livros estão todos esgotados. Mas como é que eles porquê é que desapareceste? Nós queremos que estejas no espaço público, não é, Alvin? Atenção, eu preciso saber porque é que o Pedro Paixão desapareceu. Porque é que deixaste a cena mediática? Há uma certa fase que vocês também se calhar já conhecem. Há uma certa fase que se chama a fama. E que é extremamente inebriadora. E é cansativa. Embriagadora. Quer dizer, a sensação, por exemplo, que eu tinha várias vezes, eu ir na rua e ouvir dizer o meu nome, é uma coisa impressionante. Para mim era muito impressionante. Porque eu nunca quis ser conhecido, eu nunca quis ser famoso. Nunca quis. Desde o princípio que foi um mal-entendido. Eu nunca pensei em editar um livro. Nunca pensei em escrever um livro que eu fosse publicado e que tivesse vendas. Nunca pensei. Foi uma surpresa para mim. E para o meu editor ainda mais. Mas quem é que disse para escrever? Disseste, tu tens talento, escreve porque as pessoas vão querer ler. Se tu não acreditavas em nunca ninguém me disse uma coisa dessa. Foste teimoso. Não, quem enviou as primeiras histórias que foram publicadas para a Cotovia foram uma amiga minha. Eu nunca teria mandado. Foi ela que disse... Porque eu escrevia umas pequenas histórias que gostava de ler por entre os amigos e eu gostava que os meus amigos gostassem, mas nunca pensei que fosse mais do que isso. Mas essa minha amiga também era amiga do Miguel que vos apresentou. Foi isso ou não é essa história? Chama-se Maria Holstein Campilho. Okay. Ela é que disse: arranjei uns textos, eu trato e envio para um editor. E foi o que ela fez. Eu nunca mais pensei nisso. Passado 2, 3 meses, recebi um telefonema do tristemente falecido já editor da Cotovia, o André Jorge, a dizer que tinham lido os textos e que queriam publicá-los. E sabes o que é que eu disse? Eu disse assim: o senhor não faça isso porque vai perder muito dinheiro. E ele ficou zangado. Ligeiramente. Desculpa, eu é que sou o editor, eu é que sei os riscos que corro. Tens noção quanto é que vendeu A Noiva Judia, por exemplo? Que é o teu... Dezenas e dezenas de milhares de livros. Muitas dezenas de milhares de livros. A partir de certa altura, as tiragens eram pelo menos de 5.000 e eram 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 edições. Vendi muitos livros. O editor dava-me tanto dinheiro que eu pedia para não me dar tanto. André, tanto também não, pá. Vai guardando aí no sítio qualquer, pá, não quero tanto dinheiro. Durante aí 4, 5, 6 anos eu fui o autor português que mais livros vendeu em Portugal. O que é que fizeste esse dinheiro? Isso ficaste deslumbrado. E de certa maneira isso subiu um bocado à cabeça e talvez tenha feito algumas asneiras, coisas que hoje me arrependo. O que é que te arrependes de ter feito? Pá, de ter-me deixado, aquilo que eu me acuso é de me ter deixado influenciar pela modificação extrema de muitas pessoas entre o antes e o depois.
muitas pessoas que eu já conhecia, depois de eu me tornar, entre aspas, a palavra horrível, famoso, o comportamento para comigo mudou. Mas bajulavam-te. Bajulavam-me, queriam falar comigo, queriam me convidar, queriam fazer queriam estar comigo, apaixonavam-se por mim, não sei o que mais, tudo coisas artificiais. Tudo muito bom para o ego. Todas coisas artificiais. Mas bom para o ego numa altura mais tenra da vida. Pronto. E depois uma pessoa vai aprendendo, não é? Vai aprendendo e vai dominando-se e pronto, pá, eu tive sorte e conheci boas pessoas e não fui grandes asneiras. Isso é uma das coisas mais importantes na vida, conhecer boas pessoas. De rodear-nos delas. Acho que é essencial. O mais importante de uma pessoa é ser boa pessoa. Também acho. Tiveste sorte de te cruzares com boas... A maioria das pessoas com quem te cruzaste eram boas pessoas. Não, a maioria das pessoas não são boas pessoas. Mas, por exemplo, podem nos ajudar de outras maneiras. Podem nos ensinar coisas, ou emprestar livros, ou abrir perspectivas. Deixa-me dizer que nós não temos mais tempo para este programa. Deixem-me só passar aqui esta última mensagem que nos chega da Salomé. Boa noite, Prova Oral. Olá, boa noite, convidado, Pedro Paixão. E de facto, ao ouvir isto tudo, parece que há qualquer coisa estranha, esquisito. Parece que Pedro Paixão não foi ele que escreveu, mas sim o espírito dele que escreveu essas palavras magníficas. São bonitas, são muito poéticas, muito filósofas, mas nunca se esqueçam. As palavras valem, o que vale mesmo são as ações. Uma palavra é muito importante, mas a ação é muito mais. Portanto, venha lá esse filme. Venha lá esse filme. Tens toda a razão. Houve esta citação, a ver se eu consigo fazer isso. As palavras leva-as o vento. Para falar ao coração dos homens são precisos atos. Padre António Vieira. Mas olha, esta ouvinte diz uma coisa muito interessante que há pouco queria dizer, que é: o teu texto é prosa, mas parece, quando o Alvin está a ler, percebe-se que parece poesia. Sim, sim. Mas sou eu que dou um uso poético. Dizem-me isso muitas vezes. É poesia total, é poesia em prosa. Não sei. Porquê é que escreves poesia em prosa e não escreves poesia em poesia? Eu também escrevo uns poemas. Mas não estou a dizer que tenho os poemas guardados na gaveta, mas tenho vergonha de mostrar. Ouçam, se tiverem mais perguntas a fazer a Pedro Paixão, têm bom remédio. Enviem um mail para provaoral@rtp.pt. Ou o mail do Pedro. Não, vamos dar. Queres dar o teu mail? Dares o teu mail? Mas vais ser invadido, não sei. Vais não é receber mensagens de fãs, precisas desse aconchego nesta pandemia. Enviem para esta Provaoral e nós reencaminhamos. Há sempre maneira de me contactarem. Porque o meu endereço está a vários sítios. Há uma página do Facebook que se chama Escrivaninha, que é feita pelo meu grande amigo Rui Fonte, mas é uma coisa que eu nunca vi, nunca espreitei sequer. Mas eu sei, ou julgo saber, que aí se pode encontrar o meu endereço. Uma coisa é certa, nós vamos tentar ajudar-te na criação e na construção do teu filme. Muito obrigado. Queremos a ajuda de todos, ouvintes da Provaoral que queiram ajudar o Pedro Paixão. Esta rapariga que é bela e inteligente, não preciso procurar mais ninguém. Mas eu não tenho jeito para ser atriz. Diana Duarte, a tua música inspiradora. Mas olha, nós não falámos de Covid numa hora inteira, já viste? Não dá. Parabéns. É verdade. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.